Por que tem espelhos dentro dos elevadores? Essa pergunta veio lá do Instagram. Quem mandou ela foi a Daiane Cristina, conhecida aí como Daiane Cris 85. Ela enviou pelo Instagram a seguinte pergunta: Adriano, por que existem espelhos no interior dos elevadores? É uma boa pergunta. Na realidade, para podermos resumir, é por conta de 3 pontos. 3 situações que foi pensada estrategicamente para que colocassem espelhos. Claro que existem mais razões, mas vamos colocar essas 3 como principais. Mas antes de mencionar essas 3, vamos lembrar que há uns 30 anos atrás, inclusive eu já andei muito em elevador que não tinha espelho nenhum. Quando a pessoa está dentro de um elevador, num lugar fechado, onde não tem nenhuma distração visual, ela começa a pensar em coisas negativas. Isso é tendência humana. E no elevador não é diferente. Então a pessoa ficava talvez com medo de que acontecesse algum acidente, e o pensamento dela voltava geralmente em torno disso. Eu andei muito no mapping antigamente, né, no centro de São Paulo, que os elevadores tinham até um guia, mas não tinha espelho nenhum. A pessoa ficava naquele silêncio absoluto. Tá, mas então por que colocaram espelhos? Vamos entender esses 3 pontos. O primeiro ponto é a questão da distração. Você tendo um espelho, você tem o que observar dentro do elevador. Você pode olhar como é que está o seu cabelo, você pode olhar como é que está a sua maquiagem, olhar como é que está a sua roupa e uma série de fatores. Então você cria uma distração no interior do elevador. Isso faz com que você não perceba que você está em movimento e acaba não dando margem para você ficar com medo ou ansioso. Segundo ponto, espelhos em ambientes deixa ele aparentemente maior. Isso é muito utilizado inclusive por arquitetos em apartamentos. Eles colocam bastante espelhos nos apartamentos, que é para valorizar os ambientes, dá a impressão de que os ambientes são maiores. E isso também acontece dentro dos elevadores, para ajudar as pessoas que sofrem de claustrofobia, para não ficarem com medo dentro de um lugar apertado. O espelho dá então a sensação de profundidade. Então as pessoas que sofrem de claustrofobia tendem a não sofrer dentro de um elevador. E a terceira razão é justamente por conta de pessoas que têm deficiência, pessoas portadoras de deficiência física, que andam de cadeira de rodas, por exemplo. Essas pessoas tendem a entrar num elevador de frente e sair de costa. Quando tem espelhos por toda a parte do elevador, ele consegue se guiar, ele consegue se manobrar tanto de frente como de costas, pois ele está observando tudo ao seu redor através do espelho. Como eu disse, existem mais razões além dessas, mas eu vou deixar essas 3 como sendo as principais e também, na minha opinião, as mais interessantes.